Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Encontros ao Pôr do Sol. Nós damos as boas-vindas a todos vós que aí estáis. Nós ficamos muito felizes por todas as palavras amigas que chegam até nós e continuamos a orar ao Senhor para que este programa continue a ser a bênção que nós ansiamos e que todos vós, de uma forma ou de outra, possais encontrar numa ou noutra experiência, numa ou noutra palavra, o alento, a graça e a coragem que precisais de Deus para cada dia. Nós chegamos a mais um fim da semana, nós estamos no início, nas primeiras horas deste dia sagrado que é o sábado. Não sei se poderá aí haver alguém que possa ter uma dor, uma preocupação no seu coração nesta noite. Então, quem sabe, através de um hino de louvor, de uma história para as crianças que vamos ter daqui a pouco, através de uma palavra, de um ou outro testemunho que ides ouvir esta noite, quem sabe o Senhor não tem uma palavra para si também e um alento. Fique connosco, obrigada pela sua presença, pelo seu carinho e que Deus nos inspire e nos oriente em mais um testemunho de uma família amada que nós temos o privilégio de ter aqui esta noite. Nós damos as boas-vindas a estes queridos, parte de uma grande família, e quando nós dizemos grande, não é só no aspecto de qualidade e espiritual, mas também em número, portanto em número. Irmã Laura, eu dou as boas-vindas, em primeiro lugar a si, como a matriarca, portanto, dessa mesma família, família Machado, que o Senhor a abençoe e obrigada. Depois temos dois dos filhos aqui presentes, portanto, a irmã Dina e o irmão Benjamin também, muito obrigada pela vossa presença. E depois uma das netas, portanto, temos ali a Sara, que está connosco também. Obrigada por teres aceito o convite. Obrigada por terem permitido que estivéssemos um bocadinho convosco esta noite. Aliás, eu quando liguei para a irmã Laura, eu disse-lhe, a minha pena só que eu tenho é realmente não termos um estúdio capaz de albergar toda a vossa família daquilo que vós sois e presenciais todas as sextas-feiras quando estáis juntos ao pôr do sol. Mas nós já lá vamos contar esses pormenores. Irmã Laura, para agora eu gostava muito que a irmã me pudesse dizer, de uma forma, claro, sucinta, não dá para entrar em todos os pormenores, como é que veio ao conhecimento da mensagem, da palavra de Deus? Foi assim. Naquele tempo que eu aceitei a mensagem, ainda não se falava de nenhuma religião ali, a não ser a Igreja Católica. Exato. Ainda não havia testemunhas, que as testemunhas para ali ainda vieram muito depois. Vieram mais tarde. Veio uma irmã de Angola, um casal, e nos calaram. Eles ainda não eram batizados, tinham recebido a mensagem em Angola conheciam. E vieram para cá, para Portugal, e eram vizinhos. Ok. E eles não se calaram, falaram. E como ela se uniu à Igreja do Porto, na Maré, agora em abril, que se fazia a campanha das missões, ela andou de porta a porta com essas revistas. E chegou à minha casa e me perguntou. E eu disse, está bem, eu dou para todas as religiões. Ainda não havia nenhum. Eu não disse que era. Eu dou para todas as coisas. Pois, para ajudar. Também ajudou. E eu disse-lhe assim, Dona Rosa, você porquê é que mudou de religião? Se toda a gente é católica, porquê é que você mudou de religião? E ela disse-me assim, tenho uma Bíblia. E eu disse, tenho. Porque eu, quando era da Joque, o padre, quando fui uma vez ter um emblema, pronto, mais elevado, ofereceu-me uma Bíblia. E eu disse, tenho. Até tenho em cima do guarda-fatos. Pois, que normalmente era o lugar onde se arrecadavam as coisas. Não ligava. Exatamente. E diz ela assim, então você vai pegar na Bíblia, vai ler, e depois vai ver porque é que eu mudei de religião. Foi sábio. E não me disse mais nada e foi-se embora. Okay. Eu fui logo buscar a Bíblia. Meu marido trabalhava de noite e dormia de dia. Mas punha-se a pé ao meio-dia para vir almoçar e depois, quando era aí 3 ou 4 horas, ia para a cama para estar até às 8 horas, porque às 10 horas ia para o trabalho. E eu todos os dias, antes dele ir para a cama, eu dizia assim, olha, senta-te aí um bocadinho e eu sento-me aí também e vais ler um bocadinho da Bíblia. Vamos ler um bocadinho da Bíblia. E começámos a ler. Então a irmã lembra-se se começou ali logo pelos Gênesis, como é que fazia? Era logo no início? Foi no Novo Testamento. Okay. Começámos no Novo Testamento. Okay. E ele não ia à missa, porque ele saía de manhã às 6 horas, ao sábado trabalhava na mesma, e nunca ia à missa. Mas eu era muito católica, muito. E a missa para mim era uma coisa... Claro. Ele começou a ler, já víamos a ler há bastante tempo, e ele disse-me assim, olha que eu já estou aqui a ler há muito tempo e ainda não vi aqui a missa.
está sempre a ralhar e eu ainda não vi aqui a missa. Pronto, continua a ler. Como quem diz, não faz mal, eu não ia. Ele começou a ver e eu comecei a compreender coisas que eu não entendia. Okay. Pronto, na igreja eu sabia o catecismo de cor e tudo, mas não condiziam uma coisa com a outra. Mesmo quando Jesus dizia eu sou o Senhor do sábado e essas coisas todas, aquilo começou-me a fazer muita confusão. Exato. E eu comecei a esperar a senhora quando a via lá passar. Para lhe perguntar. Para lhe perguntar, Dona Rosa, olha isto assim, você sabe me explicar? E ela disse-me assim, era isto e aquilo, começava a explicar, ou ela ou o marido explicava. Umas poucas de vezes. Numa determinada altura, o pastor Mendes ia à casa da irmã Rosa. Uma vez de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, eu não me lembro no princípio, se era de 15 em 15 dias, se era uma vez por mês. E eu disse-lhe assim, olha, era um domingo que ele ia lá, eu disse, amanhã vou lá à sua casa, vou lá ouvir o pastor. E fui, e gostei muito de ouvir a pregação dele, muito. Passado alguns dias, eu disse-lhe assim, olha, você quando for lá à sua igreja ao Porto, há de me levar consigo, eu quero ver aquilo. E ela levou-me, eles levaram-me lá. O meu homem ficou com os filhos e eu fui. Okay. Olha, eu gostei tanto dos cânticos. Eu gostei de Foi tudo. A primeira vez que a irmã ouviu aí os hinos, os cânticos. Hinos, foi a primeira vez. Eu parece que estava num canto do céu, eu fiquei tão bem. Vim-me embora, contava tudo ao meu marido, tudo. Depois, como eu tinha 7 filhos, e havia lá uma senhora que também tinha muitos, e que nós éramos amigas, eu disse ao pastor Mendes, você podia fazer a pregação na minha casa. Como nós somos muitos, ou para trazer os filhos para aqui, a sala da irmã Rosa era muito pequeninha, nós quase que não cabíamos lá todos. Podia ser na minha casa. E foi. Ele começou a fazer a pregação na minha casa. Começou a juntar crianças na minha casa, nós chegámos a ter 60 crianças na minha casa. E a sala estava sempre cheia, repleta de pessoas. O pastor Mendes falava muito bem, pronto, mas depois deixou o pastor Mendes e veio o pastor Echavarria, o pastor Cíncere. E o pastor Cíncere tinha uma voz mais rouca, já não falava tão bem, houveram pessoas que já começaram a deixar. Mas no princípio foi estas coisas assim, mas fomos desprezados por todos os vizinhos. Nós éramos muito boas pessoas, éramos umas pessoas amáveis para todos, mas chegou a um certo ponto que todos, mesmo a vizinha mais próxima da minha casa, me dizia, deixa lá essa religião, porque é que mudaste? E ralhava. Laura, só um bocadinho, e já vamos dar seguimento ao seu raciocínio. Dina e irmão Benjamin, não sei que idade é que vós teríeis nesta altura em que o pastor começa a ir lá à casa, começa a formar-se o grupo em casa da mãe. Vós ainda eras muito pequenininhos ou se recordam de alguma coisa? Sim, eu tinha 7 anos e a minha vida marca um antes e um depois da entrada da igreja, porque eu tenho muito poucas lembranças do antes da entrada da igreja. Sim. Muito poucas. As minhas recordações são sempre depois da conversão da minha mãe. O que eu tenho antes é que a minha mãe foi sempre uma pessoa muito religiosa, uma pessoa devota, muito devota. Uma pessoa muito profunda, espiritualmente muito profunda. E então eu recordo-me com 5 anos, ela preparou-me para fazer a primeira comunhão, e eu recordo-me perfeitamente disso. Eu fiz a primeira comunhão e mais tarde, passado pouco tempo, fiz o crisma, que eu digo às minhas colegas que fiz o crisma, e elas, és tola, porque isso faz quando já são adultos, já são grandes. Mas eu fiz era pequenina, não sei como, mas eu fiz era pequenina, tenho lá uma fotografia. Se calhar era pela devoção acelerada da mãe. Porque a minha mãe era assim muito, foi ela que nos preparou e nós íamos à igreja. Exato. E são as poucas recordações que eu tenho, e tenho a recordação do nascimento do meu irmão mais novo e uma pequena recordação do anterior, ou seja, tenho muito poucas recordações da minha vida, excepto muito depois da gente, a partir do momento em que a gente entrou para a igreja, porque realmente se havia festa na minha casa e a minha mãe marcava muito os pontos da Páscoa, o Natal, estava ali tudo muito vivido. Exato. As tradições. As tradições, estava muito, a minha mãe vivia muito isso e por consequência passava isso para o meu pai. Exato. O meu pai não era tão religioso, mas ela sim. A partir dali, a nossa vida, eu acho que começou a ser uma festa, porque todos os sábados nós juntávamos-nos todos. Exato. Depois, como a minha mãe diz, juntavam-se muitas crianças e naquele primeiro início havia muita gente que se converteu, praticamente a igreja de São Mateus continua a ser aquela origem. Vós estiveste na gênese da formação da igreja de São Mateus. E então havia muita união, uma união muito pura, e às sextas-feiras juntava-se praticamente toda a gente para fazer o pôr do sol. Então a minha vida, a minha particular, passou a ser uma festa a partir dali.
bem, muito E bem. em vez de haver casos pontuais, não, todas as semanas a gente tinha Claro, e claro. as recordações que eu Irmão tenho. Benjamin, lembra-se dessa altura quando o pastor Fernando Mendes ia lá, aqueles primeiros pastores? Não se recorda? Não, se talvez recorda. devia ter de Seria muito 4 pequenininho. anos, 3 Exato, anos, por aí. exato. Lembro de alguns pontos no início, não me lembro da minha mãe ser batizada também, não Ok, me lembro. ok. O meu pai tem assim umas vagas ideias, mas não... Não. Qual é a primeira recordação que tem, portanto, de igreja? Uma das coisas que nos marcou, o que é que se lembra? como me diz a minha irmã Dina, foi das reuniões, porque aquilo era os adultos na sala E vós? e as crianças mais ou menos na cozinha ou cá fora, ou Pois. no jardim, ou depende do tempo, Exato. mas muitas crianças. Então, e já agora quem é que ficava com as crianças, irmã Laura? Seria Depois, a esposa do pastor? não. Ou Era alguém a que ia... filha, era a mulher do Vítor Alves. As irmãs que É vieram da um Igreja mês. do Porto. É um a mês. doutora Eunice? Ela ainda agora fala nisso. que Quando giro. nos encontramos, ela fala muito nisso. Ela ia e é que tomava conta das crianças. Ok. Depois, E jovens, e uns jovens Exato. também da Igreja do Porto. e também depois começou a ir o filho do pastor Mendes, Sim, o sim. filho do irmão Mendes, que era o Paulo. Paulo, pastor. Ainda era um rapazinho novo, Ok, mas já tomava conta das outras crianças. Então, irmão Benjamin, ainda há pouco, quando se recordava desses momentos mais tarde, não é? Lembra o que é que faziam nessas reuniões infantis? Portanto, lembra-se de cânticos, Sim, de dos histórias? cantos, das histórias, do nosso convívio. Sim. Da parte mais adulta, assim, digamos, e de criança daquela parte. Exato. Lembra-me, uma das coisas que nos ficou sempre na mente, e a minha mãe cortou há pouco tempo essa árvore, foi da Santa Ceia, e no fim da Santa Ceia botar o resto do sumo fora. Exato. Foi uma coisa que nos ficou-me O sempre... derramar sobre a terra. Sim, sim. Recordava-se disso. Pronto, aquela... Muito bem. Isso ficou-me Nós muito... chegámos a fazer a Santa Ceia na Exato. nossa casa. Talvez, sei lá, ainda tivesse 5 anos, 6 anos, Ok, 5 ok. anos... Um ano, nessa altura não temos noção da idade, bem, né? muito Não- bem. Mas na nossa casa havia um costume logo desde o início. Pronto, eu ia para a cozinha, tínhamos muitos filhos, eu ia para a cozinha, arranjava todas as coisas, fazer a preparação para o sábado, Exato. porque na quinta-feira já tinha que ficar a casa Tudo arrumada, orientadinho. porque era muita gente, Sem dúvida. para deixarmos as roupas, os calçados, Exato. porque para vestir. A tropa toda. Eu em 8 anos tive 7 filhos. Pois é. Faça que eles eram quase todos. Quando nasceu o meu mais novo, o meu Jorge tinha 7 anos. Exato. Mas, Laura, só um bocadinho nós já vamos dar continuidade, porque isso é um ponto interessante que nós vamos dar continuidade, a questão da preparação do sábado e toda a logística que é necessária ter com uma família tão grande para estarem prontos, mas as crianças lá em casa estão aflitas porque querem a história dos meninos. Então, chegou o tempo agora de ouvirmos a Nice com outra história, mais uma história bonita, com certeza, da Bíblia. Então, meninos e meninas, este momento especial é para vós. Olá princesas, olá príncipes! Hoje vou contar-vos uma história que se passou com Jesus quando ele esteve cá na Terra. Sabem, Jesus passava os dias a pregar, a curar, a ajudar as pessoas, contava-lhes muitas histórias e ao final do dia ele estava cansado. Naquele dia, Jesus pediu aos discípulos para irem todos para o barco e que passassem para a outra margem. Então, Jesus estava tão cansado, que durante a viagem acabou por adormecer. Sabem, enquanto estavam todos no barco, começou umas pinguinhas e começou a chover muito. Começou um vento muito forte, umas ondas muito altas, tudo muito agitado e o barco começou a encher de água, era tanta água, tantos relâmpagos. Estava uma grande tempestade e os discípulos estavam com tanto medo. Eles começaram a gritar, tentaram tirar água do barco, mas parecia que o barco ia ao fundo e mais uns relâmpagos. E eles repararam que Jesus, no meio desta tempestade toda, estava dormindo. Eles chamaram Jesus, olha para esta tempestade, não te importas que nós morramos aqui? E Jesus acordou e falou com o vento e com o mar e disse: mar e vento, acalmem. Sabem o que é que aconteceu? A tempestade parou. Tudo voltou ao normal. A chuva parou, os relâmpagos desapareceram, as ondas acalmaram e estava agora uma noite tranquila. Sabem, os discípulos ficaram de boca aberta. Como é que é possível? Até o vento, o mar, obedecem a Jesus. Realmente Deus é muito poderoso. Jesus tem muito poder. Sabem, crianças, Jesus tem muito poder e Ele está sempre contigo. Ele vai ajudar-te nas tempestades da vida. Quando tens problemas, quando tens medo, quando estás preocupado,
Quando estás doente, Jesus ajuda-te sempre. Assim como ajudou os discípulos naquele dia e parou a tempestade, Ele também te vai ajudar em todos os teus problemas. Não precisas ter medo de nada. Jesus está contigo. Um grande beijinho e até à próxima história. É sempre bom nós termos alguém que nos vai lembrando destas lindas histórias, embora singelas, embora pequeninas, mas com certeza nos ajudam a tirar estas lições preciosas e importantes para a nossa vida, pequeninos e grandes e jovens, para todos nós a palavra de Deus é sempre importante. Nós vamos continuar a nossa conversa, nós interrompemos há pouco, irmã Laura estava a falar e eu gostava muito que pudesse pegar nesse pontinho aí, dessa preparação do sábado. Portanto, 7 filhos, para além dos conhecidos e dos amigos que depois, entretanto, também vinham. Fala um bocadinho sobre isso. Vinha pessoas de fora, pessoas amigas também. Exato. Porque depois, no passo deste tempo, 1 ano, 2 anos, os vizinhos tornaram o mesmo. Exato. Tornaram a ficar Exato. a mesma Caiu coisa. um preconceito, viram que vocês ficaram mesmo da se família, mantiveram. as Exato. famílias, por exemplo, os meus irmãos e assim, da parte do meu marido. Tudo nos virou as costas, mas depois tornou tudo ao mesmo. E hoje somos pessoas muito amigas, e somos até ainda melhor do que Claro, eles. claro. Portanto, não somos Claro. às vezes piores. Mas na sexta-feira de manhã, começávamos logo cedo, com as nossas tarefas das coisas. O meu marido ia para uma cozinhinha fazer o pão, fazia lá umas poucas de broas de pão, fazia um bolo muito grande, e eu fazia as coisas para a tarde, sempre fazia uma sopa para quando viessem as pessoas, uma cafeteira assim muito grande, cheia de cevada, Ok. uma coisa muito grande, agora até dei para a igreja. Uma cafeteira assim muito grande, fazia cheia de cevada, e pronto, vinham os filhos, estavam os filhos todos que eram pequeninos, que depois de grandes vinham todos os filhos e netos e todos. Ora bem. E havia sempre aquele cheiro de pão quente. E depois... Então vós fazias a refeição de sexta-feira do pôr do sol, estavam todos juntos? Estávamos todos juntos. Para fazer depois o pôr do sol todos juntos Todos também? juntos, depois cantava-se muitos hinos, Ok. orávamos 2 ou 3 ou 4, fazíamos a meditação da palavra do Senhor, pedíamos às pessoas que, pronto, você é aqui a ler, olha, agora explica o que lestes. Ok. Nós tínhamos um costume na nossa casa, dos nossos filhos em pequenos, decorar um versículo, porque nós fazíamos o pôr do sol todos os dias. Exato. Capítulo, minha Exato. mãe. Um versículo, Fala à filha, fala à um filha. capítulo, pronto, era o versículo, Exato. para eles decorar durante a Exato. semana que eu ia dar uma prenda. Ah, que Porquê? tinha uma motivação. Ganhávamos um chocolate. Já agora, Dina, se Era um puderes cho- recordar isso. Um se puderes chocolatinho, dávamos um chocolatinho. E Ainda eles não era de decoravam. alfarroba, na altura Não, não era de não era. alfarroba. Era de chocolate. Dina, se puder recordar esse Recordo, tempo, recordo- desses recordo- detalhes todos. É verdade, porque agora as pessoas vão para a cama muito tarde, mas antigamente não se ia. E as Exato. pessoas faziam o pôr do sol, estavam ali um pouquinho connosco, mas depois cada um ia para a sua casa. E nós tínhamos o hábito dos meus pais, nós éramos 6 na altura, depois mais tarde é que veio a Bela, mas na altura éramos 6, e todos ficávamos na cama dos meus pais, uns em cima, uns em baixo, e então a minha mãe fazia essa proposta, que todos decorássemos um capítulo, que não é brincadeira. E então nós procurávamos os capítulos mais pequenos, porque não importava os versículos, era o capítulo. Exato. E decorámos muita coisa na altura, e o que decorasse mais tinha uma recompensa no final, que seria um chocolate. Não era de alfarroba, era mesmo chocolate. Mas realmente aqueles momentos eram muito motivadores. Ficávamos ali na cama, Sem todos dúvida, juntos, a conversar e a contar, a declamar aquilo que tínhamos aprendido Exato. ao longo da semana. Exato. Além de fazermos a escola sabatina sempre em conjunto, todos os dias, a meditação matinal Ainda hoje sempre em fazemos conjunto. juntos. Mas os meus pais sempre incentivaram também o estudo em particular. Sim. E isso de decorar, de estudar Muito bem, sozinhos, muito sempre. bem. Sara, tu és de uma geração posterior, portanto já és uma das netas, portanto da irmã Laura. Sei, no entanto, que desde sempre a avó sempre cuidou de ti, portanto foste no fundo criada com a tua avó. Tu também tens 20 anos, recordas-te perfeitamente estes encontros todos diários e também, sobretudo, do pôr do sol. Sim, do pôr do O sol. que é isso? Olha, diz-me tu. E estávamos todos os dias, estava todos os dias lá na minha avó e começávamos sempre a fazer as limpezas à quinta-feira, que era para na sexta-feira dar tempo para preparar tudo para o tudo pôr do sol. Então na sexta-feira preparávamos tudo, acabávamos o que era preciso, fazíamos a comida para o sábado, sempre tudo pronto, e depois chegava a hora do pôr do sol e vinha os filhos todos da minha avó, ainda hoje. Vamos todos lá à casa e então estávamos todos juntos para fazer o pôr do sol. Amém, amém. Sempre E de assim. manhã a Sara chegava, eu e o meu marido e os filhos que estavam, porque antes deles ir para a escola eu fazia a oração com eles. E antes da Sara, esperávamos que a Sara viesse, depois cantávamos sempre 2 ou 3 hinos e fazíamos a oração,
E pronto, cada um depois Muito bem, tratava o muito seu bem. destino. Sabe, irmã Laura, Mas tem graça, ainda hoje Exato. fazemos isto. Na graça de Deus, eu estou a ouvi-la e estou a recordar há pouco, também na primeira parte, dos detalhes que disse. Portanto, a irmã era catecista na altura, portanto, fui muitos era anos. praticante católica. Era Se muito, calhar, muito. por causa disso, também o ter despertado em si, quando começou a ler a Bíblia, algumas coisas começaram a incomodá-la, porque viu que havia ali algumas coisas que você desconhecia. Foi. E depois você ter tomado a iniciativa de ir você mesma perguntar e procurar. Foi. Ninguém fui eu mesmo que tomei a iniciativa. Então, a sua mudança foi pelo facto da irmã ter visualizado pela palavra de Deus que afinal o caminho onde estava não seria o mais certo e que havia outras coisas que Deus lhe queria revelar. Porque os meus irmãos diziam-me assim, caramba, era-te uma lavagem ao cérebro, porque a irmã, veja, eu recebi a mensagem, não é para ler a Bíblia, em abril, e eu batizei-me em setembro. Do mesmo ano? Do mesmo ano. Eu não tive um estudo bíblico. Nunca me deram um estudo bíblico. Nunca me deram... Não quer dizer que a irmã não lesse a Bíblia, porque foi exatamente por ter começado a ler que ficou exatamente... Eu estudei por mim, quer dizer, eu não tive um pastor ou um ancião, alguém que a acompanhasse assiduamente no estudo bíblico. Um dia eu disse ao pastor Mendes, eu quero ser batizado, e o pastor Mendes disse-me que não. Disse-me, não, irmã, a irmã ainda não tem conhecimento necessário para ser batizada. E eu disse, eu li em Atos, quando quereres, sejas batizada. Eu quero. O pastor não me pode impedir, porque eu quero. E ele batizou-me. Amém. Portanto, éramos muito amigos, eu e o pastor éramos muito amigos, graças ao Senhor, ele também já partiu. E daqui a pouco também partimos nós, não é? Que já estamos cuidados. Partimos daqui a pouco e para o melhor, que aí vai vir. Mas quero dizer, aqueles costumes que nós... Prontos, porque eu antes também já rezava o texto, já tinha a sua, era sincera no que conhecia. O Jorge e a Dina, eu a lavar a roupa, tínhamos um tanquinho no quintal, eu a lavar a minha roupa, que eles eram pequeninos, eu punha um de cada lado do tanquinho para lhe ensinar a doutrina, para lhe ensinar os princípios que eu sabia, aproveitando... para eles ir. Eu estava a arrumar a cozinha, a lavar a louça, eles ao pé de mim e eu ensiná-la a doutrina. Era o que eu aproveitava... E depois, mais tarde, era na mesma, aquilo que eu aproveitasse da palavra do Senhor. Eu participava aos meus filhos, eu dava aos meus filhos. Quer dizer, eu dou muitas graças ao Senhor que eu fui muito feliz. Amém. Todos os dias da minha vida. Amém. O Senhor sempre nos abençoou muito, sempre. Porque mesmo quando aquela menina foi para ser batizada, a irmã sabe que as nossas reformas são muito pequeninhas. Porque eu fui para a reforma, tinha 27 anos. Já por causa desta doença. Exato. Tenho umas reformas pequeninas e o meu Jorge disse, você podia pôr a Bela a estudar. E eu disse, a sua filha mais nova? Esta, podia pôr a estudar. E eu disse, já viste o dinheiro que se gasta? Bem, mas eu chamei-os a todos. Se todos concordassem, eu punha. Mas eu depois pus-me a falar com Deus. E como é que vai ser? Se o dinheiro é tão pouco, como vai ser? Ela foi estudar para um colégio que não era do Estado, para ela estar mais perto de casa, porque eu tinha medo que ela se corrompesse com o mundo, que era a minha preocupação, era o mundo. E nós pagámos. E quando ela acabou o estudo, eu disse, graças ao Senhor que o dinheiro ainda sobrou. Amém. Graças a Deus. Deus provê. E na vida do meu marido, para se tornar adventista, foi muito difícil, irmã. Porque aceitámos a mensagem, o meu marido aceitou logo a mensagem, logo na minha casa. Eu contava-lhe as coisas todas e ele pôs logo no coração dele de guardar o sábado. Mas ele trabalhava numa fábrica que trabalhava à sexta-feira à noite, sábado à noite. Pronto, sábado à noite já não tinha conta, mas sexta-feira à noite. Andou um ano a pedir ao patrão para deixar de trabalhar, para não trabalhar mais. Que mudasse, para ele, para guardar o sábado, para deixar que ficasse no outro horário, para que pudesse guardar o sábado. O patrão achava aquilo que era uma tolice. Mas um dia, nós orámos tanto fervorosamente ao Senhor, com o pastor Cíncero, a irmã Amélia, muitos irmãos, orámos fervorosamente ao Senhor. E o meu marido nesse dia foi falar com o patrão mais o pastor Cíncero, e o patrão disse-lhe, espera mais um pouco que depois vamos ver. Diz ele, hoje não espero mais. Hoje é um dia decisivo. Eu vou-me embora. E o patrão disse-lhe assim, e vais para onde? Diz ele, desde que eu vá para Cantoneiro. Não importa para o que eu vou-me embora. Vale-me mais obedecer a Deus do que obedecer tudo do mundo. Deus é grande, Ele vai me ajudar. E foi trabalhar para um trabalho tão duro, que foi para a construção civil.
Ora, foi em março que ele foi. Ele chegava à casa com as mãos todos os dias sangrando. Numa época que nesse mês teve muito frio. Ele na construção civil, quando ele estava num trabalho que ganhava muito bem, naquela altura já ganhava bem, ele ganhava 170 escudos por dia, foi ganhar 100 escudos na construção civil. E a irmã, veja, nós éramos estas pessoas todas, e todos ainda muito pequeninos. Tive uma luta muito grande com o inimigo, muito grande, porque ele punha na minha mente para eu desanima, o que vais fazer à tua vida? Não vais ter dinheiro. Mas eu não o pus no meu coração, eu não o desanimo, ainda que eu esteja de rastro, não o desanimo. O marido dizia-me assim, tu que dizes, o que é que eu hei de fazer? E eu disse, segue para a frente, Deus vai-te ajudar e vai-nos ajudar a todos. Irmã, ele foi trabalhar patrulha, pela graça do Senhor. E as coisas foram superadas, irmã? Tudo. Amém. E não nos faltou o dinheiro. Amém. O Senhor abençoou-nos de uma tal maneira que nós tínhamos os filhos todos pequeninos, tínhamos comprado uma casinha, que é a casinha que nós temos. Em pouco tempo se pagou a casa com muito menos dinheiro. Em pouco tempo se pagou a casa, não me pergunto como, que eu não sei. A vida tornou a ser muito mais fácil. Sei lá, olha. Eu tive tantas bênçãos no nosso lar, quando os meus filhos eram pequenos, o meu marido foi para este trabalho tão duro, que eu não sei, eu hoje, se olhar para trás, eu nunca deixava de Jesus. Amém. Nunca. Irmã. E sabe, irmã, eu creio que também uma das graças que há no coração e de alegria é que, apesar destes longos anos, e que já lá vão alguns, a irmã tem... para aí 45. É isso, e a irmã continua a ter os seus amados perto, e, portanto, a herança espiritual que a irmã um dia descobriu passou para os seus queridos e eles também têm aceito exatamente essa mesma herança. Somos amores, é todos verdade. Eles, Amém. Os que moram à beira, à sexta-feira vão todos lá à casa, fazemos na mesma, ao pãozinho, na mesma ao bolo, na mesma à cevada. Os netinhos vão todos. E eu tenho uns amor de netos que a irmã não faz uma ideia, só Deus. Amém. E uns filhos. Louvado seja Pode o Senhor, haver filhos querida. muito melhores do que os meus. Mas os meus filhos esses são os seus. São, sei lá, uma benção do Senhor. Amém. Há pouquinho, quando nós perguntávamos um dos hininhos que vocês mais gostam, Jesus está esperando, o hino 173. Nós vamos então cantar todos juntos um dos hinos que esta família aprecia e com certeza que ainda hoje o Senhor está aí batendo ao coração, esperando, aguardando para conceder muitas bênçãos a todos nós. Vamos cantar todos juntos. Unido a Jesus, toda a terra
desejamos muito que o Espírito de Deus possa continuar a bater ao nosso coração e realmente continue a voz do Senhor a ser audível e a ser aceite em cada um de nós, enquanto ainda é tempo para irmos fazendo as mudanças necessárias na nossa vida. Essas mudanças que Deus almeja não para nosso mal, pelo contrário, para nosso bem, para a nossa felicidade e para a felicidade daqueles que estão à nossa volta. Nós estamos agora na última parte do nosso programa com esta amada família, que tinha tantas coisas para contar e o tempo voou-nos. Nina, ainda há pouco eu ouvia, portanto, e todos temos esta consciência agora, portanto, muitos filhos, portanto, depois as noras, os genros, os netos. Hoje em dia, encontrarmos, se calhar até poderíamos começar logo pelo casal, porque há vários desafios que muitas vezes em alguns lares criam logo separações e graves problemas. Mas não estamos a falar só de um casal, portanto, o casal dos pais, que depois tem os filhos, depois tem as noras, os genros, os netos. Como é que vocês conseguem, ao longo de tantos anos, ainda se darem bem uns com os outros? Perguntamos isto, porque tanta gente, com temperamentos seguramente uns diferentes dos outros, uma perspectiva, uma sensibilidade diferente. Como é que é bonito hoje ver-se neste século e, portanto, na história da Terra, que hoje as coisas estão tão... As pessoas se desrespeitam tão facilmente e se me permitirem dizer esta palavra, se deixam desamam, ou seja, se deixam de amar tão rapidamente. Que bonito é ver que hoje vós continuais, após estes anos todos, a vos juntardes na casa da vossa mãe, todos vós a falar uns com os outros. Como é que se consegue isto? É verdade, eu acho que isso é mesmo o poder de Deus. Uau. Mas a verdade é que eu tenho os pais, se a minha mãe tem os melhores filhos do mundo, eu tenho os pais melhores do mundo. Amém. E que nos passaram uns valores tão fortes que eu acredito que continuaram pelos filhos e vão continuar pelos netos, e se Jesus não vier antes, acredito que passarão pelos bisnetos, porque vamos passando isto de uns para os outros. Exato. Porque realmente é lindo demais. É lindo demais. Mas às vezes não vos zangais? Não tendes opiniões diferentes? Temos. E geris a questão? Sabeis gerir a questão? Sim. Normalmente não nos zangamos, temos opiniões diferentes. Okay. Zangar, não me lembro nunca de me ter zangado com nenhum dos meus irmãos. Temos opiniões diferentes e discutimos as nossas opiniões, mas daí até nos zangar não. Nunca nos zanguei com os meus filhos. Exatamente, e quando temos... tem algum problema, somos um pouco, como, entre aspas, como os ciganos, unidos. Fazemos espinha. O mais pequeno problema, nós fazemos espinha. Estamos ali porque realmente nos amamos. E amamos-nos muito, muito, muito uns aos outros. Tanto os irmãos, como agora os genros e as noras que foram vindo, os sobrinhos. Exato. Realmente, e mesmo os próprios sobrinhos uns aos outros, os meus filhos e os filhos dos meus irmãos. Exato. Eu acredito que o amor que nós sentimos pelos irmãos uns pelos outros, eles sentem como primos. Tem uma aversão, uma empatia muito grande uns pelos outros. Amém. Amém. Exatamente, porque os pais que nós temos deixaram essas bases santas. Eu só para dizer isto, muitas vezes nas minhas orações, exatamente como Jacó fazia e orava por Abraão, ele achava que Abraão era mais santo do que ele, eu faço isso com os meus pais. Eu às vezes eu podia dizer, meu Deus, por mim eu sei que eu não mereço, mas pela minha mãe, a tua filha que te ama, que sempre te pôs em primeiro lugar, porque realmente os meus pais são isso, sempre puseram Deus em primeiro lugar. Vós recebeste essa herança? Essa herança. Irmão Benjamin, eu gostava muito que nós pudéssemos passar alguns minutos. Lá em casa, com certeza, não tem ideia disso. O irmão está aqui sentado naturalmente num sofá. Mas não foi assim que chegou aqui o nosso querido irmão Benjamin. Está numa cadeira de rodas, normalmente. Um acidente há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás. Portanto, o irmão trabalhava, se me puder contar qual foi essa experiência. Portanto, disso sei que é doloroso, falarmos um bocadinho sobre esse dia, mas eu gostava muito depois também de deixar aquilo que mais importa, é que apesar das dificuldades todas que nós possamos ter, sentimos a presença do Senhor que se calhar ameniza um bocadinho dessa dor. Como é que foi esse acidente, irmão? Esse acidente foi um acidente muito simples. Eu conduzi 400 km, mais ou menos, de nossa casa até Benavente, Espanha. Depois trocámos para um colega a conduzir. Esse colega conduziu cerca de 70 a 80 km, talvez nem tanto. E depois desviou-se um bocadinho do eixo da estrada e deu uma guinada no carro, que ele não estava habituado a conduzir aquele carro, que era muito novo, deu uma guinada e o carro despistou-se na autoestrada e foi bater naquele morro da estrada. Sim. Subiu os raios, bateu
e bateu todo do meu lado. Conclusão, os nossos colegas pouco tiveram e eu fiquei paraplégico. Fiquei lá encarcerado e tudo, assim, um bocado assim. Mas nunca perdi os meus sentidos, nunca. E o irmão teve consciência, na altura do acidente, da gravidade? Ou não desconfiada de como ficasse? Logo no momento, o meu colega levava o telemóvel no bolso, o meu saltou, normal, para me sem telemóvel em qualquer sítio, e o dele levava no bolso e ele ia telefonar para o outro meu irmão, ainda dentro do carro, Sim, nós ainda dentro do sim. carro. E ele não conseguia falar, começou a chorar. Eu sei que tinha aqui, pensei que eram os dentes que estavam partidos, mas não, era aqui a estoa estava partida aqui em cima. E tinha que assegurar com a língua... Para não cair. Abanava, mas como naquela altura não há dores, não é? É muito rápido. Eu peguei um telemóvel, telefonei para o meu irmão mais novo, que era o Zé, que ia a caminho do Algarve. Disse, olha Zé, nós temos um acidente muito grave, eles estão todos bem, os nossos colegas estão todos bem, mas eu estou paraplégico. Disse mesmo. Disse logo. Porque, lá está, quando nós éramos jovens, fizemos nos desbravadores o curso de primeiros socorros. E a irmã Mercedes, que era filho do pastor Esteves, a mulher do pastor Esteves, ela era enfermeira, e começou-nos lá na altura a se mexer um dedo, se mexer assim, quer dizer, nunca mais na vida me lembrei de nada, mas naquele momento eu lembrei-me das palavras que ela tinha dito. Se não mexer um dedo, se não sentir uma perna, é sinal que não se mexe e a pessoa pode estar paraplégica. Eu tocava aqui, tocava ali, tocava lá, não sentia nada. E disse lá, estou paraplégico. Não mexia um dedo, não mexia a perna, não mexia nada. Disse mesmo, o carro chegou à minha beira, um carro logo de seguida, disse, olha, telefone para os bombeiros, mas eu estou paraplégico. Então, chegou o helicóptero, aquilo tudo, pronto, fui para o hospital. O carro captou, ele ficou ali num bocadinho. E então fui para o hospital, pronto, e tive sempre noção da minha gravidade, porque, como entrei com o colar, ao entrar no quarto dos cuidados intensivos, era o 6. E eles lá tratavam sempre o 6, o quarto 6 e o quarto 6, e eu ouvi a conversa, porque depois a minha esposa é que me contou que o gabinete dos médicos era em frente. Então é por isso que eu ouvia a conversa. O quarto 6 vai fazer isto, o quarto 6 vai fazer este exame, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Eu tive noção, até o médico, o senhor pai com 70 e poucos anos, chegar à minha beira, assim debruçado, que eu tinha que debruçar para eu lhe ver a cara, e dizia, você tem que ser operado, sabia? E eu disse, sei. Comecei-lhe a contar tudo o que tinha visto. Eu disse, eu tenho isto, você me deu aqui uma platina, quer dizer, o médico me deu um cozeu que não tinha sensibilidade, você não gostou, mandou tirar e pôr outra. Contei-lhe tudo, exato. E eu quero ser operado. Dizia, mas é preciso assinar. E eu disse, olha, o meu irmão de lá aqui demora mais ou menos 5 horas. Portanto, eu não sei que horas são, porque ali não se tem noção das horas, é tudo branco. Se ele não assinar, eu assino. Deixa-me pôr o papel em cima de mim, eu consigo assinar, porque se abrir a mão, o corpo fica todo a tremer. Se me puser em cima, eu assino, eu quero ser operado, porque eles sabem 10 a 20% de hipótese de sobreviver. E eu disse, pronto, eu quero ser operado, e foi assim. Irmão, diga-me, há uma mudança de vida completa a partir daí, portanto, não sei como é que a gente se adapta, como é que a gente se ajusta, porque tem que haver uma adaptação, tem que haver uma novidade de vida que não é aquela... Quer dizer, que seja a nível espiritual, mas a nível físico realmente o irmão ficou muito limitado. O que é que se sente nestes anos todos, esta adaptação, isto? Alguma vez se revoltou contra Deus, irmão Benjamin? Nunca. Sentiu tristeza, angústia? Qual tem sido os seus Desde desafios? o primeiro momento que eu tive o acidente, pus sempre metas, talvez falsas, verdadeiras, mas todas foram cumpridas. Graças a Deus, todas... por exemplo, só estar em Espanha 15 dias no máximo, foi uma das metas, e pronto, todas foram mais ou menos sempre cumpridas. E a noção que eu tive, por exemplo, estive 8 meses internado, ou quase 9, e depois aí foi tudo muito normal, quando nós estávamos internados, estávamos doentes. Depois, a partir daí, é que somos... A nova realidade. Como eu costumo dizer agora aos meus colegas, às vezes, ou pessoas que estão como eu, nós estávamos no planeta Terra e caímos no planeta Lua. Então, não sabemos de nada, começámos uma vida totalmente nova, tudo novo. Mas nunca me revoltei contra Deus, nunca me revoltei contra o condutor, nunca me zanguei com ele. E hoje ele me olha nos olhos, como estou a olhar para a irmã Milu, ele não olha, ele olha-me assim do lado, não tem coragem, sente-se um culpado. E graças a Deus... Eu ontem falava lá em casa com o irmão que estava lá. Quando eu tive o acidente... A Bela e a Teresa estiveram comigo, estávamos das 9 da manhã quase até às 10 da noite, sempre, todos os dias no hospital. E a Bela e uma nora, e uma cunhada. Estiveram sempre comigo no hospital, nunca... Quase não precisava de enfermeiras, que elas faziam lá um banho, vestiam-me, aquilo tudo. Era uma categoria, está lá, tinha uma comidinha à boca, aquilo era 5 estrelas.
Mas depois, é que eu estava a falar com os meus irmãos ontem, disse, olha, eu quando estava no hospital, elas vinham embora, mais na parte final, depois eu vinha com elas até à porta, e depois já tinha força de puxar a cadeira, já ia para o quarto, já eles me punham na cama. E tinha lá um senhor que tinha 7 ou 8 anos de acidente também. E eu achava aquilo uma eternidade enorme, 7, 8 anos. Paraplégico há 7, 8 anos. Faz o quê? O que é que fez este tempo todo? Exatamente. E ontem falava com o meu irmão Zé e disse, já viste? E com a minha esposa também, com os filhotes, já viste? O pai fez 8 anos e agora penso naquele senhor que estava há quase 7, 8 anos. Que agora tem o dobro. E eu digo assim, eu nunca imaginei 8 anos de paraplégico. Imaginei sempre... Assim, o dia a dia, um dia de cada vez. Nunca pensar muito longe. Que nunca vou conduzir, nunca pensar que não vou ali, ou que não vou à praia, ou que não vou à piscina. Quer dizer, tudo lentamente e mais coisas foram acrescentando. Amém. Muitas coisas boas. Amém. Eu acho que o segredo disso, irmão, é aquele que, enfim, que é a razão da nossa existência. Porque qualquer pessoa no seu lugar, e eu digo mesmo porque isto exigiu uma adaptação da sua própria família, a sua esposa, aos seus filhos. Minha esposa sofre muito, os meus filhos sofrem muito. Tenho uma filha, a minha filhota, são muito meus amigos. A minha filhota, quando tinha 2 anos, o meu filhote tinha 12 anos. A minha filhota, lembro-me quando eu vinha à casa, teve-se a perna aqui ao chão, porque se caíram, ela já não bem para cima, e ela instantaneamente pegava na perna e punha em cima. O meu filho tinha 12 anos, 13 na altura, 14. Podia ver a perna, que já é homem, já não tem aquele... Exato. Podia ver ali a perna, ou se ela estou deitado, mesmo agora, se está deitado, já com as costas assim de fora, ela vem, cobre o pai e vai à vida dela como se nada fosse. Acho que nos damos todos muito bem. Amém, amém. Mesmo a minha esposa e tudo. Foi difícil no início, porque tudo mudou. Tivemos que mudar de casa, tivemos que fazer, foi tudo... Depois a parte burocrática, que custa muito, não só... Porque eles tinham uma casa muito grande, muito bonita. Uma pronto, casa nova, tinham feito há pouco. Mas é engraçado que nem até na venda da casa, os gostos de carro, que agora é a nossa afeição, não é o nosso gosto. Exato. Nada disso nos toca no coração, nem damos valor agora às coisas como antes do acidente. Antes do acidente tínhamos os nossos gostos, aquelas... Exatamente. O bibelô tinha que ser assim. A perspectiva muda, não é, irmão? Muito, muito. É mais simples. Começamos a dar valor a outras coisas. E tendo as passagens, primeiro para o meu filho, tem 20 anos, para ele saber que a vida não é um mar de rosas, não é tudo bonito, não é tudo maravilhas e que podemos passar as dificuldades. Mas quando abrimos os olhos, também damos graças a Deus porque tudo... O Senhor ajuda e o Senhor está presente. Meus queridos, o tempo passa e nós já terminamos esta parte. Gostaria, no entanto, de realçar este aspecto de que nesta família nós poderemos retirar, que é isto, irmã Laura, essa coragem espiritual que a irmã teve na altura de poder decidir por Jesus, pela sua palavra, acabou por trazer estes frutos que hoje a sua vida tem. Quer na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, na vida dos seus filhos que inclusivamente passam grandes desafios, e na vida do Benjamin, realçamos isto, para não falar já de tudo o restante. Então que Deus seja louvado e não nos esqueçamos disto, que não importa qual seja o desafio, aquilo que nós estejamos a atravessar, sem dúvida que Deus é a resposta sempre. E quando nós investimos na palavra do Senhor, com certeza seremos recompensados. Se não for totalmente nesta vida, irmão Benjamin, um dia destes, quando Jesus vier, nós sabemos que vai correr outra vez, pela graça do Senhor. Irmã Laura, quero orar connosco e por nós, por favor. Aí sentadinha, mesmo assim. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, nós estamos na Tua presença, Senhor, amém, para honrar e louvar o Teu nome. Senhor Jesus, Tu que nos tomastes um dia para o Teu serviço, Senhor, que Tu nos ajudes e nos uses a continuarmos nos Teus santos caminhos. Amém. Senhor Deus, possas derramar o poder do Teu Espírito Santo sobre esta obra que a Milu está a fazer. Amém. E que tudo seja para a Tua honra e glória, amém, Senhor Deus. Abençoa grandemente este trabalho, abençoa as nossas famílias, amém, Senhor, principalmente as nossas crianças. Senhor Jesus, que Tu os abençoes muito e nos ajude, Senhor, a permanecer ao Teu lado até que Tu nos venhas buscar. Amém. Ajuda-nos a nunca deixarmos os Teus santos caminhos. Amém. Senhor, vem ficar com todos nós que aqui que representamos, a todos os abençoos. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi bom estar consigo. Nós encontramos-nos pela graça de Deus, de hoje a 15 dias. Que o Senhor lhe conceda um sábado muito feliz.